Com as chegadas de Dudu, Borja, Daverson e Jorge, dá para dizer que o Palmeiras já tem uma folha salarial mais alta do que a do Flamengo? No vídeo de hoje do canal do Nicola respondo a essa pergunta, conto também a respeito de Benedetto e São Paulo. Tem boi na linha e quero dar detalhes sobre essa situação. Bora falar também sobre a vitória do Corinthians por 2-1 contra o Cuiabá e bastidores daquela foto tirada pelo Roger Guedes ao lado de Duílio Monteiro Alves e Roberto de Andrade. Para completar, te trago novidades envolvendo o Caio Jorge, que assinou um pré-contrato com a Juventus por uma bolada. Tem ainda novidades sobre Marrone, vai ou não sair do Atlético Mineiro. E por último, mas não menos importante, contar para vocês que o artilheiro do Campeonato Brasileiro está de mudança para a Ucrânia. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, que legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal, lembrar que o programa do Nicola dessa terça-feira começa às 7 horas da noite. Ótima oportunidade para você mandar suas perguntas, tudo que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp, beleza? Bom, bora começar esse vídeo dividindo uma informação de que ele é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros clubes grandes do mundo. Nessa terça-feira tem 2 jogos da Copa do Brasil, ótima oportunidade para você estudando os jogos ganhar um bom dinheiro na 1xBet. Queria contar também que é possível, através da 1xBet, apostar em absolutamente tudo que você possa imaginar em relação a um jogo. Faça o teste pegando o comentário que eu vou deixar, pegando o link no comentário fixo que eu vou deixar para vocês. Por último, mas não menos importante, é legal destacar que usando o cupom Nicola, você ainda tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito e qualquer apostador iniciante na 1xBet que perder as apostas tem até $10 devolvidos pela casa. Bora começar o vídeo repercutindo uma informação exclusiva que eu trouxe para vocês durante o programa do Nicola dessa segunda-feira. Quero dar mais detalhes a respeito da saída de Matheus Peixoto, centroavante de 25 anos de idade, do Juventude. Ele deixa o clube de Caxias do Sul como artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi dele o gol da vitória do Juventude por 1-0 contra a Chapecoense na noite dessa segunda-feira, vitória por 1-0. Foi o 7º gol dele na competição, se igualando ao Gilberto. O Matheus Peixoto foi vendido pelo Red Bull Bragantino, que era dono dos direitos econômicos do atacante, ao Metalist. É um time que era da 3ª divisão da Ucrânia e acaba de subir para a 2ª. Negócio fechado por $190 mil, ou mais ou menos R$983 mil. Toda essa grana vai para o Red Bull Bragantino, com quem o Matheus Peixoto tinha contrato até dezembro. Atacante de 25 anos de idade, que chegou a ser especulado no São Paulo, tem 7 gols no Campeonato Brasileiro e deixa o Juventude depois de 12 gols ao longo de toda a temporada em apenas 27 partidas. Bora te explicar agora o que está acontecendo em relação a Marrone. Ao longo da noite da segunda-feira, muitas notícias dando conta de que ele está de partida para o Midland, time da Dinamarca. De fato, existe uma proposta na mesa do Atlético, 4,5 milhões de euros, ou mais ou menos 27,5 milhões de reais, por 90% dos direitos econômicos. Informação que me foi confirmada por um dirigente do Atlético. O Atlético já topou fazer a negociação. O Vasco e o Volta Redonda também acompanham de perto e com muita atenção. O Vasco tem 14% do valor de uma venda futura, enquanto o Volta Redonda tem 6%. O que está pegando nesse momento é a vontade do Marrone. Ele não quer jogar no futebol da Dinamarca. Ele entende que pode pintar uma proposta de um centro um pouquinho mais expressivo do futebol europeu. De fato, a Dinamarca está longe de ser um grande centro. Atleta que tem sido bem pouco utilizado pelo Cuca, ajudaria demais os cofres do Atlético Mineiro em caso de negociação. O Galo precisa desesperadamente de pelo menos uma venda razoável para conseguir voltar a ter algum fluxo de caixa um pouco mais tranquilo. Queria saber a sua opinião, você como dirigente do Atlético, venderia o Marrone por 4,5 milhões de euros? Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Bora falar agora sobre Caio Jorge, atacante de partida do Santos. Ele assinou nessa segunda-feira um pré-contrato com a Juventus da Itália, informação divulgada pela Gazeta Esportiva. Quero acrescentar alguns detalhes importantes. O time de Turim conseguiu convencer o Caio Jorge a assinar esse pré-contrato. O vínculo dele com o Peixe termina em 31 de dezembro, depois de oferecer 8 milhões de euros, entre salários, luvas, que é aquele prêmio pela assinatura de contrato, e pagamento de comissão, que será destinada ao Giuliano Bertolucci. A Juventus conseguiu, inclusive, com essa oferta gigante, superar o Milan, com quem o Caio Jorge tinha desde a semana passada conversas bastante adiantadas.
A notícia pegou de surpresa os dirigentes do Santos. O Andrés Rueda, o presidente do clube, já havia aceitado uma oferta do Benfica, que tratava diretamente com o Peixe e queria a contratação do Caio Jorge nesse momento. Santos, caso a negociação com o Benfica prosperasse, embolsaria 3 milhões de euros e ainda teria o Ione Gonzalez e o Gabriel por empréstimo de uma temporada. Só para completar, vale a lembrança de que o Santos vai tentar nos próximos dias chegar a um acordo com a Juventus para que o clube italiano leve o Caio Jorge agora. É óbvio que pagando alguma compensação financeira. Duvido que o Caio Jorge e que o Bertolucci abram mão de parte desses 8 milhões de euros para que o negócio seja antecipado. Bora falar agora sobre o Corinthians, que voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois de 2 derrotas, triunfo por 2-1 em cima do Cuiabá fora de casa. Os gols do Corinthians marcados pelo Rony e pelo Adson, 2 atletas das categorias de base. O Adson, inclusive, foi eleito o melhor em campo, jogador que chegou com uma história curiosa no timão. Ele foi contratado pelo Sub-17 ou para o Sub-17, apesar de enorme desconfiança de quase todo mundo. O Alisson Marins, que era o analista de desempenho, o observador das categorias de base, teve que brigar com o meio mundo dentro do Corinthians para garantir a contratação do Adson, que tem se tornado dia após dia como um jogador cada vez mais importante no elenco principal. Com o resultado, o Corinthians pulou para o 10º lugar, são 17 pontos conquistados em 13 partidas, cada vez mais distante da zona do rebaixamento e dando um respiro para o Silvinho, que é bastante cornetado pelo torcedor alvinegro. Bora contar sobre Roger Guedes, que é a grande pergunta de todo o torcedor corintiano. Contei para vocês no domingo pela manhã que o Roger já havia posado para uma foto com a camisa do Corinthians e de um lado do Willian Monteiro Alves, o presidente do clube, do outro Roberto de Andrade, que é o vice-presidente de futebol. Essa informação sobre a foto me foi confirmada por um dirigente importante do Corinthians nessa segunda-feira. Ele admitiu que de fato essa foto existiu e foi feita na casa do Fábio Santos, lateral esquerdo e muito amigo do Roger Guedes. Não tem ninguém dentro do elenco do Corinthians que seja tão próximo ao Roger Guedes quanto o Fábio Santos. Eles atuaram juntos no Atlético Mineiro. O Gil também tem uma boa relação com o Roger Guedes, foram companheiros nos tempos de Shandong Luneng, mas o Fábio Santos é o grande admirador, é o grande parceiro. E convidou o Roger Guedes recentemente para ir à sua casa, convidou também os dirigentes do Corinthians. Durante esse encontro, o Roger Guedes deixou bem claro para todo mundo que quer jogar no Corinthians. Resta, porém, a rescisão do contrato com o Shandong Luneng. Isso pode acontecer em qualquer uma dessas madrugadas. Bora falar agora sobre Benedetto, a história envolvendo o São Paulo. O Olympique de Marseille, o atacante argentino de 31 anos de idade, chegou a uma situação crítica. Conversei com um dirigente do Tricolor antes de gravar esse vídeo e senti ele bem desanimado. As frases que ele falou foram as seguintes, abre aspas: a negociação ficou bem difícil. Hoje existe uma grande chance de não rolar. Fecha aspas. Por que desse desespero? Por que dessa preocupação? Por que desse pessimismo? Porque o Benedetto e seu empresário, o Christian Braganic, não têm movido ou feito muitos esforços para que a negociação aconteça. Entre São Paulo e o Olympique de Marseille já está tudo certo em relação a um empréstimo gratuito de uma temporada. Restava o acordo financeiro envolvendo salários. Ele ganha bastante por lá, R$500 mil por semana, ou seja, mais de R$2 milhões por mês. São Paulo tenta convencer o Benedetto a aceitar uma condição financeira um pouco diferente. É importante lembrar que o São Paulo tem enorme pressa em fechar com o Benedetto, até porque no dia 11 de agosto já começam os confrontos contra o Palmeiras, jogos da Libertadores da América. A ideia é contar, por exemplo, com o Benedetto nessa semana por aqui para que ele possa começar a treinar, ser registrado e se entrosar com os demais companheiros. Só que nas conversas com o atacante argentino e com o seu empresário, o São Paulo não sente muita disposição em se acertar logo. A impressão que o tricolor tem nesse momento é de que o Christian Braganic vai esperar mais por eventuais propostas que possam aparecer no futebol europeu. Entre as justificativas, o fato de ter de voltar para a América do Sul, tirar seus filhos e sua esposa de uma realidade financeira bastante bacana, de uma situação cômoda, de uma vida bem tranquila na cidade de Marselha, na França. São Paulo tem um prazo máximo de até o fim da semana para resolver essa negociação, mais ou menos como funcionou com o Caleri. São Paulo fez 2 propostas ao Deportivo Maldonado, não teve respostas, as respostas foram negativas e o São Paulo descartou o Caleri. Agora com o Benedetto, caso o atacante argentino continue não demonstrando muita disposição em fechar logo, o São Paulo vai acabar optando por um outro jogador, que não o Benedetto, dias decisivos em relação à situação do atacante. Vale a lembrança de que o tricolor colocou alguns trunfos na mesa na tentativa de convencer o Benedetto.
O Hernan Crespo, técnico argentino do Tricolor e um dos ídolos do Benedetto de infância. O Crespo ligou para o Benedetto, explicou que ele seria extremamente útil por aqui, que é a peça que falta ao São Paulo. O Crespo ficou naquele momento com a impressão de que o Benedetto havia aceitado, mas, mesmo depois de outra conversa com o William, que é um volante contratado pelo São Paulo para essa temporada, o William foi companheiro do Benedetto no futebol mexicano, eles atuaram juntos por uma temporada no América do México. O William também passou as melhores referências, mas o Benedetto continua um pouco desconfiado, sem saber se vai ou não acertar a proposta do Tricolor. Bora fechar o vídeo falando sobre as maiores folhas salariais do futebol brasileiro. Pergunta que surgiu no programa do Nicola dessa segunda-feira, até por isso você precisa assistir ao vivo ao programa, é super legal. As pessoas vão mandando perguntas, eu vou respondendo aquilo que eu não souber, repasso para as minhas fontes. Pois bem, um torcedor, um espectador perguntou se o Palmeiras, com as últimas contratações e reforços que voltaram de empréstimo, se o Palmeiras superou a folha salarial do Flamengo. Só para recapitular, o Palmeiras tinha, até algumas semanas atrás, uma folha salarial de 14 milhões de reais por mês. Chegaram recentemente o Dudu, que custa 2 milhões e 100 mil reais mensais. O Borja, que custa 500 mil reais mensais. O Daverson, que custa mais 500 mil reais mensais. O Jorge, que foi contratado de graça junto ao Mônaco, mas embolsa mais 1 milhão de reais por mês. E o Matheus Fernandes, que recentemente foi dispensado do Barcelona, estava livre no mercado e vai faturar entre salários, direitos de imagem e luvas, algo na casa dos 700 mil reais mensais. Ainda existe a possibilidade de o Piquerez, lateral esquerdo do Peñarol, ser anunciado a qualquer momento. Ele chegaria para ganhar algo na casa dos 300 mil reais por mês. Nem vou considerar esses 300 mil, porque o Palmeiras acaba de negociar o Vinha, que vai para Roma e vai garantir uma economia de 300 mil reais. Então, somando os 2 milhões e 100 mil reais do Dudu, com os 500 mil do Daverson, 500 mil do Borja, 1 milhão do Jorge e mais 700 mil do Matheus Fernandes, a gente chega a um acréscimo na folha salarial do Palmeiras de 4 milhões e 700 mil reais. Vou arredondar para 5 milhões só para facilitar a conta. Palmeiras saltando de 14 milhões para quase 19 milhões de reais. É bastante dinheiro, mas ainda menos do que os 22 milhões de reais atuais do rubro-negro. O Flamengo teve poucas alterações em sua folha salarial desde o início da temporada. A chegada do Bruno Viana, a saída recente do Gerson e a troca do comando técnico, o Rogério Ceni demitido, o Renato Gaúcho contratado por um valor pouco superior ao do Rogério Ceni, embora o Flamengo tenha de pagar os 3 milhões de reais de multa rescisória pelo Rogério Ceni. Então, nesse momento, só para facilitar, o Flamengo segue sendo o clube com a maior folha salarial do país, desembolsa algo na casa dos 22 milhões de reais por mês. O Palmeiras é o segundo colocado com uma folha bem próxima dos 19 milhões de reais. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra de novo com um vídeo no fim da tarde e às 7 horas da noite ao vivo o programa do Nicola para você tirar todas as suas dúvidas. Combinado? Abraço. Tchau, tchau.